Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal, e hoje a gente entrevista o ministro do Trabalho do Governo Federal, Luiz Marinho, que vai conversar com a gente sobre o projeto de lei enviado pelo Governo Federal que propõe regulamentação, na verdade, das atividades dos motoristas de aplicativo. Ministro, seja bem-vindo aqui, obrigada por topar falar com a gente do Grupo Liberal. Quero lhe cumprimentar, Elisa, um prazer enorme falar contigo, cumprimentar também todos os ouvintes, as ouvintes da Rádio Liberal, um prazer enorme. Mandar um abraço a todos os moradores e moradoras dessa linda cidade, Belém, do Pará, uma importante cidade do nosso país. Quero mandar um abraço, com tua permissão, ao senador Beto Faro, que preside o PT no estado do Pará, os deputados federais Adilvanda Faro, Ayrton Faleiro, e também a Vera Pauloni, nossa presidenta do PT, aí aliás, presidente da Central Única dos Trabalhadores aí no Estado. Prazer enorme falar contigo, estou à tua disposição. Perfeito, ministro. Eu queria começar falando justamente sobre esse projeto que eu citei, que foi para os ouvintes e espectadores da rádio e do Grupo Liberal como um todo. O projeto foi encaminhado pelo governo no início de março, agora tramita ainda, em regime de urgência e tem um prazo para ser votado até o dia 20 de abril. E uma das coisas que ele institui é jornada de trabalho, que pode chegar até 12 horas por plataforma, remuneração mínima por hora trabalhada para os motoristas de aplicativo, a criação de um sindicato, entre outros pontos. Queria que o senhor começasse falando, ministro, como que essas medidas contribuem para a proteção dos direitos trabalhistas desses motoristas de aplicativo e também garantem uma condição mínima de trabalho melhor. Vamos, primeiro explicar como que nasceu a ideia do projeto. Nasceu a partir da campanha, o presidente Lula assumiu em todos os estados brasileiros que ele ia, os trabalhadores de aplicativo pedia, presidente, queremos proteção, queremos direitos, nós estamos abandonados, esquecidos, queremos direitos, presidente, mas não queremos CLT, queremos autonomia. E queremos transparência, porque as empresas nos punem sem a gente saber qual a razão. Então, esses 3 itens eram assim, um pedido, era uma unanimidade em todos os estados brasileiros. O presidente Lula, então, nos determinou para que chamasse empresas e trabalhadores, montasse uma mesa de negociação tripartite para a construção do projeto. Então, em primeiro lugar, não é um projeto de lei simplesmente do governo, que o governo quer a ferro e fogo aprovar. É um projeto construído a mãos dos trabalhadores e empregadores com a coordenação de governo. Nasce assim o projeto de lei. Ele está tramitando, infelizmente, parece que ainda não foi distribuído, ainda não tem relator do projeto na Câmara. Portanto, isso é uma necessidade que a Casa tem de começar a tramitar o projeto. Segundo, esclarecer os trabalhadores e trabalhadoras, que me parece que está influenciado pelas famosas redes Zap, que vêm desvirtuar, transformar a verdade em mentira, mentira em verdade, o mundo real para um mundo fantasioso, enfim. Então, também é importante lembrar disso. Eu peço a todos os nossos motoristas que olhem a essência do projeto, olhem o conteúdo, busque esclarecer, tirar a dúvida ali. Porque eu fiz, semana passada, um debate com motoristas numa cidade importante de São Paulo, chamada Sorocaba. Eu tinha lá uma agenda, eles pediram para falar, eu atendi e fui perguntando item a item do que eles estavam descontentes. Então, eles reclamam da remuneração. Eu trouxe, primeiro, falei das 3 questões: autonomia, transparência e direito. O projeto traz essas questões. Ele traz direitos a partir de remuneração mínima, a partir de direitos à previdência. Ele traz autonomia, porque é o motorista que vai decidir que plataforma que ele vai trabalhar, qual é o seu horário, qual é o dia da semana, limitado no máximo a 12 horas por dia. Essa é a única limitação que existe, o resto é por conta dele, quantas plataformas vai trabalhar, qual dia, enfim. E ele traz também o direito a ter acesso, transparência às suas condições, porque a partir de todo mês, cada plataforma vai ter que entregar um relatório, um extrato de quanto ele correu, quanto que ele andou, quanto que ele foi remunerado, quanto que os passageiros remunerou a plataforma, para ele ter condições de analisar, cumpriu o projeto de lei, não cumpriu o projeto de lei, tem necessidade aqui do governo atuar a partir da fiscalização. Por exemplo, o pessoal fala assim, 32,10 a hora não é bom, porque as empresas vão transformar em teto.
Se isso acontecer, a partir da aprovação da lei, a empresa estará descumprindo a lei, portanto, os auditores do trabalho vão fiscalizar, multar, autuar e enquadrar a empresa. É remuneração mínima. Garanto a todos os nossos motoristas. Se vamos imaginar, aí em Belém, se o pessoal, o motorista tira 6 mil por mês, pode ter certeza, com a lei aprovada, você vai tirar mais de 6 mil por mês, porque hoje você não tem o mínimo e não se transformará em teto, porque a lei diz que é mínimo e, portanto, as fiscalizações vão garantir que assim seja, ou seja, que você tenha direito a ter a remuneração variável conforme acontece hoje. Então, tenha tranquilidade e segurança do que eu estou falando. É assim que vai acontecer. Você tem direito à previdência. E a previdência buscou se enquadrar de uma maneira que não sacrificasse os trabalhadores. Ele é com base referenciado no salário mínimo a 7,5% do salário mínimo, ou seja, ele vai contribuir R$ 99,00 por mês. 3 horas na remuneração mínima, já contribuiu com a Previdência. E os empresários vão ter que complementar, pagando 20% referenciado ao salário mínimo também. Aos R$ 32,10, uma conta simples, a 8 horas por dia, 5 dias da semana, você pode trabalhar até 12, mas a 8 horas por dia, 5 dias da semana, você pode trabalhar os 6, os 7, não tem limitação aqui, você que vai decidir. Mas nessa conta, daria R$ 5.650. Essa é a remuneração mínima que você pode ter. Você não pode ter menos que isso. Esse é o compromisso das plataformas. Portanto, é muito favorável aos motoristas. O reajuste vai ter reajuste anual, com base no reajuste do salário mínimo. Mas você pode, de forma organizada, organizar e pauta tal, e reivindicar e conquistar mais. Ah, mas eu vou ser obrigado a ser sócio sindicato? Não. A Constituição Federal garante liberdade. Você tem liberdade de ser ou não ser sócio. Se você me perguntar se deve ser, eu vou dizer sim, deve ser. Porque cada categoria ela é mais forte ou menos forte a partir da organização da categoria. Agora, se você não quer sindicalizar, você não é obrigado a sindicalizar. Não é verdade o que a Rede Zap está dizendo, que você vai ser obrigado a ser sócio sindicato. É mentira. É fake news, não é verdade. Não corresponde à verdade. Então, vamos observar e esclarecer os pontos que você tem dúvida. Se você tem dúvida, nos procura, pode mandar no meu e-mail, luismarinhoabc@gmail.com, pode mandar, nós vamos responder a você, esclarecer a você. Agora, não entre nessa coisa do barulho, da disputa política, porque tem eleição esse ano, muito de oportunista, mentindo para você para tirar proveito da tua boa-fé. Não entre nessa, porque o projeto é para lhe proteger. Imagine, deita à noite em casa, feche os olhos e reflita. Acha que o presidente Lula, com a sua história, ia assinar um projeto de lei em prejuízo a você? Os 15 líderes que vocês escolheram nacionalmente de uma forma ou de outra, que sentaram à mesa, que brigaram por você na mesa, aceitaria fazer um projeto de lei em prejuízo a você ou a ele próprio? Isso é inimaginável, isso não existe, isso é fantasia, isso é mentira. Então, vamos olhar direito. Ah, vai pagar mais imposto de renda. Ou então criou mais um imposto. O governo não criou nenhum imposto. O imposto de renda já existe. E vou explicar como você está isento dele, inclusive. O que tem a Previdência, quer arrecadar mais, não quer arrecadar nada, é para lhe proteger. Porque isso dará direito à licença maternidade, se você teve uma diarreia, se você ficou doente, se você se acidentou, pegou dengue, ficou uma semana sem trabalhar, a Previdência está aí para lhe proteger nisto. Aquele motorista de São Paulo, de aplicativo, que sofreu um acidente lá com o Playboy do Porsche, veio a falecer. Se você tiver previdência, você não deixa nada de proteção para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos. Então, é disso que se trata, é proteção que nós queremos que você esteja protegido. Que, aliás, foi o que vocês pediram em campanha. É o que nós estamos entregando. O imposto de renda. O imposto de renda, hoje, todo mundo tem que declarar imposto de renda, paga ou não paga imposto de renda. E no caso dos aplicativos, os cálculos aqui que nós fizemos, né, levando em consideração o decreto 9.580 de 2018 da Receita, que diz que a motorista de aplicativo, a base de cálculo tributário é de 60% do seu rendimento total. Ou seja, como aqui nós dissemos que a base da remuneração que você tem dos R$ 32,10
na verdade, se considera 25% de remuneração, o restante é reposição de despesa, que, na verdade, é mais do que isso, mas você teria um enquadramento, portanto, que te dá uma isenção. Se você fizer uma receita e levar para casa 11.296, você está isento de imposto de renda. É disso que se trata. Não entra em conversa fiada, em mentira de WhatsApp. Olhe por você, acredite em você e acredite nas informações oficiais e não balela de rua. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de cada motorista dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Perfeito, ministro. Uma das justificativas para vocês apresentarem essa proposta é justamente a falta de cobertura previdenciária aos motoristas de aplicativo, né? Como o senhor citou. Com essa contribuição de 7,5% aí de recolhimento, o senhor acha que é um desafio convencer os motoristas dessa proposta? Tem havido uma certa resistência em relação a isso? O que tem havido porque eles estão ouvindo a Rede Zap. Eles têm que parar de sair da Rede Zap e ouvir a rede oficial e ler o projeto. Eu tive a experiência semana passada com um grupo de motoristas que, muitos exaltados, vieram conversar comigo. Depois de acalmar, nós fomos esclarecendo ponto a ponto. O ponto que eles reclamam: não pode ser remuneração por hora, tem que ser por quilômetro, porque tem um projeto tramitando assim no Congresso Nacional. Bom, se vocês têm essa certeza, o projeto de lei pode ser aperfeiçoado, pode ser mudado. Aprova a emenda lá, que está lá, e você inverte, em vez de ser por hora, é por quilômetro. Mas chama atenção. Veja lá se é bom mesmo, porque por quilômetro, se você pegar um trânsito, um acidente, cada hora que você está parado ali, cada minuto que você está parado, você não está sendo remunerado. A hora, o relógio não para. O relógio não para. Você pegou o cliente, o passageiro, enquanto você estiver com ele, o relógio está rodando a tua remuneração. Então, compare quais dois modelos, qual de fato é melhor para você, não para a Rede Zap. Para você. Analise, faça conta. Eu acho que por hora é mais vantajoso para você, mas quem sou eu? Você que vai dizer se é um ou se é outro. E o parlamento pode aperfeiçoar. Como eu disse, não é a ferro e fogo que o governo quer. O governo construiu em conjunto com trabalhadores e empregadores um projeto de lei. E o Congresso é o ambiente adequado para fazer mudança, para fazer adaptação. Você pode ir lá pedir para fazer adaptação, está tudo certo. Mas trabalhe olhando nos seus interesses e não nos outros. Olha o que esse grupo, uma hora, me disse também. Mas o projeto autoriza nos punir. Eu perguntei, mas onde está escrito isso? No artigo tal. Falei, então pega aí, vamos ler junto. Começa o artigo assim. É vedado, ou seja, eu disse, olha, está escrito, é vedado. Vedado significa é proibido punir, sem justificativa. Ela falou, mas falaram que era o contrário. Eu falei, então, você, em vez de ler, você foi ouvir a Rede Zap. Esquece a Rede Zap e olha o que está escrito. O que está escrito é o que vale, não é o que estão dizendo que vale. É o que está escrito em relação à previdência, em relação aos seus direitos, em relação à remuneração, em relação à transparência, em relação ao direito à negociação. Mas nós vamos ser obrigados a ser sócio sindicato. Mentira, é outra mentira. A Constituição lhe garante liberdade, você ser ou não ser. Todo trabalhador consciente vai ser sócio do seu sindicato. Mas é parte da tua consciência. Se você não quer, ninguém vai lhe obrigar. Ninguém tem condições de lhe obrigar. Nem teu patrão, nem teu colega, nem tua família, ninguém. É você que decide, você ou não você. Ponto. É assim que funciona. Ou seja, acredite no que está escrito no projeto de lei, não no que a Rede Zap está falando, que estão mentindo pra caramba. Ainda sobre essa questão de previdência, além desses 7,5% do trabalhador, as empresas também terão que contribuir com 20%, certo? E aí eu queria perguntar para o senhor se isso deve impactar o preço para o consumidor final dessas plataformas. E como que o Ministério também tem reagido a isso para tentar que o preço não aumente muito. Olha, Elise, isso aí é da concorrência. Nós não tem como dizer para lá nem para cá. O que as empresas disseram em mesa é que eles vão absorver. Eles estão, acredito eu, com uma lucratividade em condições de absorver isso. Até porque, a partir da lei de concorrência, se eles elevarem mais o preço, eles podem perder a clientela para os táxis, que continuam rodando, ou para outra plataforma. Então, isso é da concorrência, mas eles garantem que tem condições de absorver e não aumentar o custo ao passageiro. Mas quem
quem olha e cuida disso não é o Ministério do Trabalho e Emprego. Você tem a Lei do Consumidor, você tem outras alternativas oficiais para o passageiro poder reclamar, recorrer e tal. Ou mudar de plataforma, ou mudar de meio de transporte. Você tem alternativas para controlar o preço que as plataformas vão praticar. Agora, ministro, essas novas medidas não significam um vínculo trabalhista, né, entre o motorista e os aplicativos. Por que vocês não quiseram enquadrá-los no regime CLT? Não é que nós não queríamos. Se dependesse de mim, eu enquadraria tudo em CLT. Por que essa proposta não os enquadra? Melhor assim. O que os trabalhadores pediram? Que não fosse CLT. Se a esmagadora maioria dos trabalhadores pediram que não fosse CLT. As plataformas também não querem CLT. O Supremo Tribunal Federal está falando que não cabe também CLT. Eu vou brigar com trabalhadores, com as empresas e com o Supremo? Pela minha convicção? Não. A partir do que nós admitimos construir na mesa, você tem que ouvir o que os trabalhadores estavam dizendo. Os trabalhadores estavam dizendo, não queremos CLT, nós queremos autonomia. Por que a CLT tira autonomia? Porque ela é rígida. Ela tem horário de entrar, horário de sair. Ela tem os direitos estabelecidos. Aí tem gente que vai falar assim, eu vi esses dias alguém escrevendo, mas não tem o fundo, não tem fundo de garantia. Bom, o fundo de garantia é CLT. O pessoal fala, não queremos CLT. Não quer CLT, não tem fundo de garantia. Não tem 13º. Então, essas coisas tem que saber, a história lá do saber pedir lá, né? Tá certo? Pro gênio da lâmpada lá. Se você pedir uma coisa errada, você vai receber o resultado que você pediu. Pedir autonomia. Nós queremos autonomia, não queremos CLT. Foi esse o pedido. O projeto foi construído com essas premissas que os trabalhadores pediram ao presidente Lula em campanha. Depois continuou insistindo nisso. Não queremos CLT, queremos autonomia. Quero determinar que horário que eu vou trabalhar, qual dia que eu vou trabalhar. Está tudo certo, está garantido. Até por uma questão de flexibilidade de poder trabalhar em várias plataformas, né? Eu imagino. Exatamente. Na CLT você não poderia ter essa flexibilidade de trabalhar de mais de uma plataforma. O que pensamos é o seguinte, nesse mundo real, tem que analisar o mundo real, nesse mundo que a relação de trabalho vem se transformando. Você tem possibilidade de ter regime CLT? Tem, se você tiver exclusividade. Tem inclusive motociclista que tem CLT. Em São Paulo tem bastante, que vinha do passado e mantiveram esse sistema, mas aí você tem exclusividade com uma plataforma. Você trabalha de forma exclusiva ali. Aí é 8 horas diária, não pode ser 12. Né? Passou de 8, você pode ter 2 horas a mais de hora extra, não pode trabalhar 12 horas por dia, porque como o pessoal pediu liberdade, isso é possível. Autonomia, isso é possível. Nós, por isso, é autônomo com direito. Direito à previdência, direito à remuneração mínima, direito à negociação. Então, nós conseguimos, na verdade, criar uma nova categoria. Criamos aqui uma nova categoria, que é autônomo com direito. Que o autônomo normalmente não tem direito à remuneração mínima, não tem direito a um monte de coisa que está segurado aqui nessa nova categoria. Ministro, no início da entrevista o senhor citou que com essa regulamentação o valor, né, que os motoristas ganham ali mensalmente pode chegar a uma média de R$ 6.000 por mês. Existe um estudo hoje do Ministério de quanto eles ganham hoje, para a gente saber esse percentual de aumento? Em média? Só escrevendo. Eu não disse que pode chegar a 6 mil em média, que eu disse o seguinte, se você, estou falando, buscando dialogar com a realidade de cada motorista, que ele fala, eu ganho mais que isso. O mínimo da remuneração, 5.650. Tem gente que diz que ganha mais que isso, e eu acredito. Agora, a estatística diz que no Brasil inteiro, a média de 12% de trabalhadores que ganham 4 mil ou mais. E na região sudeste, 16% ganha 4 mil ou mais. Essas são as pesquisas que têm disponível na praça. Nós estamos falando de uma remuneração mínima que é mais do que a grande maioria hoje está ganhando. Ele diz o seguinte, se você, Joaquim da Silva, motorista de aplicativo, e a retirada dele é em média R$ 6.000, pode ter certeza que com a lei, projeto de lei virando lei, você vai receber mais que isso por conta da remuneração mínima.
Isso vai elevar a tua média, vai elevar a tua remuneração. E não vai acontecer o que a Rede Zap está dizendo. Os 32,10 vai virar teto. Já falei isso, vou repetir. Se as empresas fizerem isso, elas estão cometendo uma ilegalidade e a autuação dos fiscais do trabalho vão enquadrar as empresas para respeitar rigorosamente a lei. Perfeito, ministro, obrigada pelo esclarecimento. Agora, a gente tem um prazo meio curto, né, até dia 20 de abril agora, para que esse projeto seja votado, 12 dias. Como é que está sendo a negociação de vocês com o Congresso Nacional, o diálogo, na verdade, com os parlamentares, para que esse projeto seja aprovado? E o senhor espera que haja alguma mudança nesse texto? Na verdade, o ministro Padilha que coordena essa relação com o Congresso, vem dialogando, ele organizou uma reunião semana passada com líderes do governo, nós conversamos, fiz uma reunião com assessores técnicos das bancadas do PT, PV, PCdoB, mas estou à disposição de todas as bancadas para esclarecer. Amanhã tem uma reunião com a bancada do PT, mas estou pedindo que todas as bancadas organizem a agenda para a gente poder explicar, para eles se apropriarem efetivamente o que diz o projeto de lei, porque também tem um conjunto de parlamentares que ainda estão com conhecimento da Rede Zap, ainda não leram o projeto, porque parece que ele não foi distribuído, ainda não tem relator, enfim, a gente pede à mesa da casa que também providencie a distribuição do projeto, providencie relator, providencie a tramitação do projeto, porque a responsabilidade do projeto tramitar não é minha, é do parlamento, é do presidente da casa, da mesa da casa, enfim. Então, a gente pede e estamos à disposição para conversar quantas vezes for, 3 reuniões por dia, 4, 5, 6, de manhã, de tarde à noite, a hora que precisar, nós estamos à disposição para esclarecer o projeto poder andar. Maravilha. Agora, queria mudar de assunto para a nossa última pergunta, ministro, sobre uma fala sua que repercutiu recentemente sobre o fim do FGTS, do saque aniversário na modalidade do FGTS. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa modalidade, por que o senhor não concorda com ela e de que forma ela impacta o trabalhador. Na verdade, não sou eu só que não concordo com elas. Tem milhões de trabalhadores pedindo para eu acabar com isso. Você sabe que o saque aniversário criou uma distorção grande, criou acesso a um crédito barato, mas isso nós vamos resolver, vou explicar para você como nós vamos resolver. Os trabalhadores têm direito a ter crédito barato, portanto, nós trabalhamos com essa lógica também, com essa necessidade dos trabalhadores ter acesso a crédito barato. Vou dizer que nós vamos criar o consignado e-social. A partir da ferramenta e-social, nós vamos oferecer aos trabalhadores a possibilidade de ele ter garantia na sua folha de pagamento, de fazer empréstimo consignado e continuar o que ele tem hoje no fundo de garantia. Qual o problema do fundo de garantia, Elisa? Você, lá em 66, que foi criado para substituir a estabilidade no emprego. E, a partir daí, as empresas seriam obrigadas a depositar 8% lá para formar uma poupança ao trabalhador, para substituir a estabilidade. Essa poupança para socorrê-lo no infortúnio do desemprego, numa doença grave, ou comprar a sua casa própria. E também serviria como fundo de investimento para construção de habitação, prioritariamente, mas também saneamento e infraestrutura, para gerar emprego, para acelerar a economia, ajudar a economia e gerar empregos, portanto, ajudando nesse processo. O que acontece com o saque aniversário? Hoje você tem a ordem de 90 bilhões nesse sistema. Portanto, ele diminui a capacidade do fundo em financiar em 90 bilhões de oferecer lastro para financiar habitação, por exemplo, mais Minha Casa Minha Vida. O Fundo de Garantia, ele subsidia o Minha Casa Minha Vida, especialmente para faixa 1, faixa 2, ou seja, baixa renda. Até R$4.000, você tem ali um processo de subsídio, de a prestação ficar mais barata para caber no bolso dele, para ele poder comprar a casa, ter acesso à casa. Milhões de pessoas já foram beneficiadas no país inteiro. Onde tem saneamento, passou para o financiamento do Fundo de Garantia no país inteiro. Ou seja, nós precisamos preservar esse fundo. Hoje, mais de 8 milhões de pessoas me pedem para eu acabar com o saque aniversário. Sabe por quê? Porque essa norma também trouxe, na medida que ele aderiu ao saque aniversário, que ele fez uma alienação, que ele fez um empréstimo do Fundo de Garantia, ele fica 2 anos depois de demitido sem poder sacar o seu saldo. Então, vamos imaginar,
uma mãe de família que trabalha X tempo, trabalhou X tempo, que tem lá 30 mil reais de saldo, 20 mil reais de saldo, 10 mil reais de saldo. Ele vai lá e toma um empréstimo, por exemplo, aqui tem 30 mil, que é um caso real. Tem 30 mil reais, ele tomou um empréstimo de 10 mil reais. Portanto, 20 mil reais é dele, líquido certo. Os 10 mil tem que ficar bloqueado para honrar o empréstimo que ele fez. Os outros 20 mil é dele. Ele não pode sacar. Mais de 8 milhões de pessoas me pedem, ministro, por favor, libere, acaba com esse saque aniversário, eu estou com necessidade aqui em casa e não posso sacar meu dinheiro, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 5, eu tenho 2.500 e não posso sacar por essa lei. Essa é a razão principal de eu propor acabar com o saque aniversário e salvar o fundo de garantia para fundo de investimento para o futuro. Ao mesmo tempo, no mesmo projeto, nós estamos terminando isso, discutindo no governo, enfim, para encaminhar dois projetos que tratam do fim do saque aniversário, mas cria o consignado social para que as pessoas possam ter também direito a fazer o seu empréstimo a partir do consignado social. Porque os trabalhadores privados não tiveram acesso ao consignado. Nós criamos lá em 2003, o presidente Lula criou essa lei em 2003, eu que sugeri ao presidente Lula esse formato, mas beneficiou aposentados e pensionistas e servidores e servidoras públicas de todas as esferas. O trabalhador privado não se beneficiou, sabe por quê? Porque o empregador tinha que fazer convênio com a instituição financeira e não fizeram. Então, ele não teve acesso a esse direito, que nós vamos criar agora, porque hoje não necessitará mais, pelas ferramentas tecnológicas, não necessita mais do empregador autorizar esse processo. Pela ferramenta social, a gente faz diretamente aqui do Ministério do Trabalho, com todos os empregadores, com todos os trabalhadores privados do país inteiro. Existe uma previsão para que esse projeto seja apresentado, ministro? Esse é meu sofrimento, porque eu queria desde o ano passado, tiramos até março, os trabalhadores estão ávidos e me cobram todo santo dia, com razão, mas eu ainda não consegui tramitar inteiramente no governo. Você tinha aqui, especialmente com o E-Social, ainda ajuste tecnológico e tal, e acabou estendendo um pouco aqui. Mas eu creio que em breve a gente consegue oferecer esse projeto de lei para o Congresso. A depender, assim, aprovou o projeto de lei dos aplicativos, né, você pode criar a condição de encaminhar o do Fundo de Garantia. Fundo de Garantia e consignado social. Perfeito, ministro. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter respondido às nossas perguntas aqui do Grupo Liberal. Agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente. Sempre à disposição, Elis. Um abraço a você, aos ouvintes, de maneira especial aos nossos amigos aí que tem muita saudade, vários amigos que há tempo não vejo, não falo. Receba um abraço aí e vamos juntos nesse processo. E mais uma vez, motoristas, olhe para você, para os teus interesses, e olhe o que está escrito, e não na rede Zap, que você não sabe quem deu a partida, se está aqui no Brasil,